Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais, certo? Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco, olha só o que ele falou aqui. Você coloca um canudo dentro do suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos. Você terá dificuldade em bebê-lo? Essa dificuldade ocorre. Veja bem, a pessoa para acertar essa questão, ela tinha que saber primeiro como é que se toma suco só com canudo, tá? Como é que você toma um refrigerante ou alguma coisa do tipo, né? Só com canudo. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Imagina aqui, ó, que você tem um copo aqui, ó, com um líquido, né? Você tem aqui, a pessoa está tomando um refrigerante, né? Ó. Desenhar aqui um canudo. Aí a pessoa vai fazer o que, né, gente? O que a pessoa vai fazer? A pessoa coloca... Eu vou desenhar um negócio aqui meio estranho agora, tá, pessoal? Ó, aqui é a boca da pessoa. A pessoa coloca a boca aqui, ó. Aí a pessoa coloca a boca ali, no canudo, e aí o que a pessoa está fazendo? Muita gente pensa que você está sugando o líquido. Você não está sugando o líquido. Vejam que essa parte aqui, ó, que está fora, que não está dentro do refrigerante, essa partezinha aqui, ó, ela está cheia de ar, estão vendo? Ó? Eu estou pintando aqui de vermelho. Aqui está cheio de ar. Então, na hora que você coloca ali a boca, você está sugando o quê? Você está sugando o ar. Tá? Você está sugando o ar. Como você está sugando o ar, a pressão aqui dentro, a pressão interna, fica menor que a pressão externa. Certo? Então, ó, na hora que você colocou lá a boca, você está sugando o ar. E como você tirou sugo ar, a pressão aqui dentro diminui. Como a pressão diminui, como a pressão dentro é menor que a pressão de fora, quem é que está fazendo a pressão de fora? A pressão atmosférica. Então, o líquido ele é empurrado pela pressão atmosférica e ele sobe, tá? Porque há uma diferença de pressão. A pressão externa é maior que a pressão interna. Então você tira o ar de dentro do canudo. Quando você tira o ar de dentro do canudo, a pressão lá dentro do canudo diminuiu. Aquela pressão interna é menor que a pressão externa. Então a pressão externa, por estar maior, ela acaba empurrando o refrigerante sai. É a mesma coisa, sabe o que se assemelha a isso? A um aspirador de pó. Já viram aspirador de pó? O aspirador de pó, ele tem um dispositivo dentro dele que ele retira o ar de dentro do aspirador para que a pressão de fora se torne maior que a pressão de dentro, certo? E aí ele consegue aspirar o que tem que ser aspirado, tá? Tem que gerar uma diferença de pressão. Então é isso que você faz, tá? A sua boca funciona como uma bomba de sucção de ar. Você está sugando o ar aqui de dentro do canudo, a pressão diminui. Como a pressão diminui, a pressão atmosférica é maior que a pressão interna e aí o ar ele empurra o líquido para que o líquido saia, certo? Muito bem, agora, gente, não era isso, né, que a questão perguntava. Não era isso que a questão perguntava. É aquela questão da geladeira, né, Rian? Utilizando ali a lei de Charles, né, uma transformação isovolumétrica, né, que quando o ar frio, o ar quente entra dentro da geladeira, ele diminui a sua temperatura, diminui a sua pressão, né? O volume se mantém constante, aí a pressão interna se torna menor que a pressão externa, aí você quer abrir a geladeira e não consegue. Também está relacionado com isso, tá? Só que aqui nesse caso você está simplesmente tirando o ar de dentro do canudo. Mas, o que ele queria, né? A ideia, gente, na verdade, era dois canudos, ó. Se você colocar dois canudos, vai colocar dois canudos. Então vamos colocar aqui mais um canudo, né? Mais um canudo. Eu vou ter que apagar isso aqui. Vou tirar isso aqui, essa
tirar a boca aqui da pessoa, tirar a boca aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho da borracha, aí um pouquinho maior aqui, né? Então, gente, mas a ideia é o seguinte, ó, se você tivesse dois canudos, né? Dois canudos, o que é que você tinha que fazer? Por que a pessoa não consegue tomar o refrigerante se tiver dois canudos? Ó, tem um canudo aqui, aí tem um canudo aqui fora, né? Ó, tem um canudo, ele fala que é e outro do lado de fora, né? É esse mesmo, né? O outro do lado de fora. Você teria aqui dois canudos, aí você tem que colocar a boca aqui nos dois, né? Ó. Gente, aí nesse caso, ó, o que é que vai acontecer? Devido ao fato de você tirar o ar que você tira aqui de dentro, você vai tirar o ar daqui de dentro, mas em compensação acaba entrando o ar por esse daqui, ó. Certo? Você tira ar desse daqui, mas o outro canudo, por estar exposto ao ar, acaba entrando ar dentro dele. Então, dentro da sua boca, não vai gerar diferença de pressão, tá? Ou seja, não vai ter essa diferença de pressão entre a pressão interna e a pressão externa. As pressões vão continuar sendo as mesmas. Por quê? Porque nesse exato momento que você está tirando o ar de dentro desse canudo, esse que está do lado de fora aqui, ó, entra ar. E aí acaba não gerando essa diferença de pressão, entendeu? Ou seja, as pressões acabam se equilibrando e aí você acaba não tomando o refrigerante. A pressão no interior da boca vai ser praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Na sua boca e no suco não existe, entre a sua boca e aquela que atua sobre o suco, não existe uma diferença de pressão, certo? Então, essa dificuldade ocorre por quê? Ó? Por que ocorre essa dificuldade? Força necessária, isso ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor? Não, nada a ver, certo? Tem que ter uma diferença de pressão. A alternativa tem que falar isso, tá? Tem que ter uma diferença de pressão. A pressão externa tem que ser maior que a pressão interna. Se, é claro, se ele tomasse, né? Se ele tomasse o refrigerante. Como ele não toma o refrigerante, ele não consegue, a pressão externa e a pressão interna assumem os mesmos valores. A letra B, a densidade do ar é menor que a do suco? Também não. Tem nada a ver, tá? A velocidade com que o suco sobe deve ser constante? Não, também não. Não tem nada a ver com a velocidade. A velocidade pode ser qualquer valor. Não tem nada a ver que tem que ser constante. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior no Oaks. Então só pode ser, gente, letra E. Ó. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Com um canudo, acontece o quê? Com um canudo, você tira o ar. Como você tira o ar, a pressão externa é maior que a pressão interna. Ou seja, a pressão dentro da sua boca está maior que a pressão dentro do canudo. Aí o líquido sobe. Mas se você tiver dois canudos, um fora, outro dentro, na hora que você tira o ar de dentro desse canudo que está dentro do refrigerante, o outro canudo está entrando ar por ele, certo? Então essa pressão externa aqui, ó, a pressão dentro da sua boca, acaba sendo a mesma pressão que você vai ter lá sobre o suco, né? Sobre o interior lá do canudo. Não vai gerar essa diferença de pressão aí. Exatamente, por isso que às vezes canudo amassa, né? Devido a essa pressão aí. Então, gente, essa questão aqui, ó, essa questão é a letra E, certo? É de Emanuel. Pressão no interior da boca, a pressão no interior da boca assume o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Sabe quando você vai na geladeira e pega, como é que a gente diz? Sabe aquela latinha de leite condensado? Você vai lá na geladeira, pega a latinha de leite condensado, aquelas caixinhas de leite condensado, aí o que você faz, né? Você vem aqui, ó, aí faz um furinho bem pequenininho, vou fazer um furinho bem pequenininho, vou tomar escondido para minha mãe não ver. Você faz um furinho aqui, ó, bem pequenininho. Aí na hora que você coloca para tomar,
o leite condensado, não sai nada. Por que que não sai nada? Porque na mesma hora que o leite condensado quer sair, o ar não deixa. O ar impede. Ou seja, a pressão externa e a pressão interna se equilibram. Tá entendendo? Ó? A pressão aqui dentro e aqui fora, a pressão interna e a pressão externa, são iguais. Aí você não consegue. Então o que você tem que fazer? Como você é muito larápio, você faz um segundo furinho, né? Ó? Você faz um segundo furinho. Por que você faz o segundo furinho? Porque o ar vai entrar por esse aqui, ó. O ar entra por esse, empurra o líquido, empurra o leite condensado, e aí você toma, entendeu? Então quando você faz só um furinho, você fica brigando com a pressão atmosférica. Você está lá sugando, tentando que o leite condensado saia e não vai sair nada. Por quê? Porque a pressão interna e a pressão externa são iguais. Mas quando você faz um segundo furo, aí o ar entra pelo segundo furo, a pressão se torna maior e acaba empurrando esse leite condensado que ela acaba saindo, certo? Então agora vocês já sabem, quando vocês forem fazer aqueles velhos assaltos assim, né, de geladeira, vou fazer só um furinho bem pequenininho, vou dar só uma sugadinha, uma chupadinha assim e vou deixar lá para minha mãe não ver. Você não vai tomar nunca, né? Você tem que fazer 2 furos. Antigamente, pessoal, hoje não, né? Mas antigamente as latas de óleo, tinha que fazer 2 furinhos, tá? Pergunta aos pais de vocês. As latas de óleo, se você fizesse só um furo, o óleo não saía. O óleo não saía se você fizesse só um furo. Por quê? Porque o ar não deixa. A pressão externa equilibra a pressão do óleo, né? Então, a pessoa vinha aqui, né, ó. A pessoa vinha aqui e tinha que fazer 2 furos. Um furo aqui e um furo aqui. Que era para o ar entrar, empurrar o óleo e o óleo sair. Essa live eu acho que nem vou deixar pública, viu? Depois, viu, Edmo? Para não dizer que o professor de física está ensinando aos alunos a saltarem a geladeira, como se tomar leite condensado sem deixar vestígios. Ai, ai. É física, né? Então, gente, letra E. Letra E, questão de número 4, Enem 2009. Então, essa foi a que caiu na prova do Enem do ano 2019.